E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Guilherme aqui de novo. Aqui no nosso vídeo, nós vamos conversar um pouquinho a respeito de biodiversidade. Vamos lá? Então, veja, primeiro a gente vai falar um pouquinho a respeito do conceito de biodiversidade. E veja, o conceito de biodiversidade, ele está presente, né, e é bem utilizado hoje, aquele que está presente na Convenção da Diversidade Biológica, que, no nosso país, determinou também a elaboração da Política Nacional da Biodiversidade e que contempla esse conceito que está colocado aqui, que é a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte. Compreendem também a diversidade dentro de espécies, a diversidade entre espécies e também de ecossistemas. E aí, claro, quando a gente vê isso aqui, nós vamos, acabar também tendo que falar a respeito de outros conceitos que estão associados ao conceito de biodiversidade. Que conceitos associados estão esses? O primeiro deles é o de diversidade genética, que é aquele que corresponde à diversidade de genes dentro de uma mesma espécie, também chamado de diversidade de... Me desculpem aqui, Eita, de vez em quando a gente dá uma embolada também, professor, claro, é assim, tá? Então a gente também é chamado de diversidade intraespecífica. Agora eu acertei, tá? Então veja, só para a gente poder compreender, vamos pensar mesmo no nosso ser humano, na nossa espécie, o Homo sapiens. Nós somos muito diferentes uns dos outros. Nós somos, alguns são brancos, outros são negros, outros são uma mistura disso, outros são amarelos, e ninguém é igual, é exatamente igual ao outro. Justamente é disso que nós estamos falando a respeito de diversidade genética. Outro também é a chamada diversidade específica, que diz respeito à diversidade entre animais e vegetais. Ou seja, não existe somente um tipo de planta, não é verdade? Então a gente vai encontrar muitos vegetais dentro de um sistema de flora no país ou no mundo, assim como também a grande diversidade de animais existentes. Animais que habitam a terra, animais que habitam as águas e também plantas que habitam as águas, animais que estão, que variam também de ambiente, água, ar, terra e por aí vai. E como é maravilhosa essa diversidade que nós temos no nosso globo terrestre. Assim como também nós temos uma diversidade ecossistêmica, que corresponde justamente à diversidade dos ecossistemas existentes entre o planeta. Ou seja, para a gente poder compreender isso, a gente precisa do conceito de ecossistema, que é justamente o nome que é dado a esse complexo de comunidades que vivem em um determinado local. Ou seja, dentro de um ecossistema nós vamos encontrar diversas espécies de animais, nós vamos encontrar diversas espécies também de vegetais e, a depender do ecossistema, nós vamos encontrar inclusive seres humanos. E é justamente essa interação dentro das diversas espécies dentro de um ecossistema que vai determinar a diversidade ecossistêmica. Então veja, aí a gente tem diversidade genética dentro de uma mesma espécie, diversidade específica, que são várias espécies, ou animais ou vegetais, e a gente ainda vai encontrar diversidade ecossistêmica, que é justamente a interação dessas espécies dentro de um mesmo ecossistema, que é o complexo de espécies, tanto animais quanto vegetais, que habitam em um determinado local e interagem entre si. E, justamente dentro de um ecossistema, nós vamos encontrar a possibilidade de conservação in situ, ou seja, a conservação, a manutenção, a proteção de uma espécie dentro da natureza. Quando a gente fala, por exemplo, em preservar
o habitat de determinadas espécies animais ou vegetais. É justamente disso que nós estamos falando, de conservação in situ. Assim como também nós teremos a conservação ex situ, que é você pegar determinada espécie e colocar em um outro lugar para que essa espécie possa ser preservada. Um exemplo disso são os jardins botânicos e também os jardins zoológicos, que são justamente instrumentos que são utilizados para a conservação ex situ. E aí, veja só, a gente vai verificar, e quando a gente fala da própria necessidade de proteção dos ecossistemas, é porque nós dependemos diretamente da proteção da biodiversidade e dos serviços que ela oferece para a gente, que são chamados de serviços ecossistêmicos. Então a gente vê aqui, olha, para a produção agrícola, só o Brasil exporta mais de 350 tipos de produtos agrícolas, né? Também na agricultura familiar se é produzido 70% do que a gente consome. Na nossa produção pesqueira, nós produzimos, né, cerca de 1.145 toneladas de produção pesqueira, né? Nas nossas unidades de conservação, que são unidades, né, que são destinadas justamente à conservação da natureza, tanto animal quanto vegetal, elas rendem mais ou menos 43 mil empregos e agrega mais ou menos 1,5 bilhão de reais no nosso produto interno bruto, ou seja, aquilo que a gente gera de riquezas durante o ano, né? E aí veja, a nossa produção pecuária, né, é a maior do mundo. Nós temos cerca de 210 milhões de cabeças de gado e 31% do que é produzido no Brasil é destinado à exportação. Nós somos também o terceiro maior exportador de produtos florestais do mundo, né? Ou seja, nós ocupamos 3,64% do volume total do mercado global na exportação de produtos florestais. E aí, veja só, nós ainda temos, olha, a produção de energia. Aliás, a biodiversidade tem influência na produção de energia? Claro, porque a própria produção e manutenção da qualidade de água depende da nossa biodiversidade, da proteção das nossas florestas e de outros também, de outros micro-organismos, né, e organismos que estão presentes na água, que mantém a sua própria qualidade, assim como também, né, quando nós falamos de outras fontes de energia, ou seja, mais de 40% da nossa energia vem de fontes renováveis, né, como a água, a partir das hidrelétricas. Nós temos também a produção eólica, né, e ainda a produção de energia solar no nosso país, que são matrizes energéticas que fazem parte da nossa produção de energia, né? E aí a gente precisa também, né, compreender essa necessidade de proteção, em virtude do quê? De tantas coisas que vêm acontecendo, que significam riscos para a biodiversidade, tanto no mundo quanto também no nosso país. Nós temos, olha, um processo de mudanças climáticas, nós temos deficiência institucional, né, na atuação institucional, nós temos situações de crise econômica, né, nós temos também modificações no uso do solo, né, no nosso país. Nós precisamos nos preocupar com segurança alimentar, né, com a segurança climática, com a energética, a hídrica, né, e a própria saúde humana, que traz uma série de oportunidades também que nós podemos aproveitar com a manutenção da nossa biodiversidade. Porque precisamos evitar uma série de riscos para o nosso próprio país, né, que atingem as atividades econômicas e atingem também a própria saúde humana. Então a gente precisa, trabalhar fortemente, mas fortemente mesmo, né, com a própria manutenção da diversidade em si. Nós precisamos melhor estruturar as nossas instituições,
né, para tratar das questões de proteção da biodiversidade, né, e precisamos para isso também ter políticas muito bem estruturadas que permitam que as instituições atuem e também a própria sociedade possa participar da proteção da biodiversidade brasileira. E dando seguimento, a gente encerrando aqui esse nosso encontro. Então, um grande abraço para você e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau!